para a gente conhecer o campeão e os times rebaixados. E olha, eu arrisco dizer, viu, Pedro, Thaís, que Juventude, Fortaleza e Sport, matematicamente esses times ainda têm condições de se livrar do rebaixamento, é claro, mas fico com a sensação de que esses três já estão com o rebaixamento encaminhado. Resta uma vaga, e essa do Vitória, que está na 17ª posição com 31 pontos, para o Vitória lutar contra Santos, que pega o Corinthians, Mineiro, Inter. Sábado tem Corinthians e Vitória. Vitória e Corinthians, lá no Barradão. Lá no Barradão, jogo, né? Jogo difícil pro Corinthians. Mas é mais uma final antecipada aí de campeonato, não é, Pedro? Jogo duríssimo, porque o Corinthians tem 36 pontos. Você imagina que se o Corinthians perde pro Vitória, o Vitória vai a 34, cola no Corinthians. Então é um jogaço aí no próximo sábado, 4 da tarde, jogo que, claro, terá a transmissão da Rádio Quantos pontos o Corinthians precisa para escapar aí dos 5 pontos, 6 pontos? O número mágico é 45 pontos, né? O Corinthians tem 36, então em tese restam 9 pontos. Bastante, 9 pontos. Que é isso, Pedro? É, por aí. Tranquilo. Tem assistido os jogos? 10 jogos pro Corinthians, né? Com o coração. Não, o último foi bom, né? O último foi bom. Mas precisamos ver agora esse do Vitória. É um jogo chave, né, Capriotti? Esse é um jogo... Eu tenho a impressão que o Corinthians vai se livrar, não vai correr risco de rebaixamento esse ano. Restam 9 pontos, mas tem que acender o sinal de alerta, porque o Corinthians é um time bipolar, não é, Pedro? Vocês sabem disso, joga bem uma partida, joga mal outra. A tendência de jogar mal contra o Vitória sábado é gigantesca, é enorme, porque jogou bem contra o Atlético Mineiro. Então vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. Em o Jornal, gente, fica por aqui. A partir de agora, tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes de Rádio. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Petrobras anunciou que vai reduzir em 4,9% o preço da gasolina vendida às distribuidoras a partir de hoje, terça-feira, 21 de outubro. O litro vai passar de R$ 2,85 para R$ 2,71, uma queda de 14 centavos. Essa é a segunda redução no preço da gasolina em 2025. No total, o valor já caiu 31 centavos por litro neste ano, o que representa uma queda de 10,3%. Desde dezembro de 2022, a redução acumulada chega a 36 centavos por litro, ou 22,4% se considerada a inflação do período. O preço do diesel, por enquanto, não teve mudança. A Petrobras manteve o valor atual para as distribuidoras. Desde março de 2025, o diesel teve 3 reduções e desde o fim de 2022, a queda acumulada ajustada pela inflação é de 35,9%. Vale lembrar que os valores anunciados pela Petrobras são para as distribuidoras. O preço final ao consumidor pode variar por causa de impostos, lucros dos postos e custos de transporte. E esta redução chegue nas bombas. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família. 10 horas da manhã, 2 minutos. Excelente terça-feira. Muito bom dia a você que segue na programação da Rádio Bandeirantes. Estamos chegando com o Manhã Bandeirantes neste dia 21 de outubro de 2025. Eu sou o Heitor Fredo e quero agradecer a você que segue na programação da RB depois do Primeira Hora, que vem colado com o Jornal Gente, que vem com o Manhã Bandeirantes, que entrega depois para o Nossa Área, a programação da Rádio Bandeirantes Campinas, que você acompanha diariamente em FM 85.7 e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Jornal Gente volta amanhã, às 8 horas da manhã, aqui na RB e também na tela da Band News TV. Além do FM 85.7,
Quero agradecer a você que está conosco pelo aplicativo Band Play, pelo portal bandmulti.com.br e a você que nos acompanha também com imagens direto dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui no Jardim São Gabriel, em Campinas. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Esse é o nosso canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, onde você acompanha ao vivo a nossa programação, onde você acompanha os cortes com as entrevistas, os comentários da equipe esportiva de Carlos Batista, as transmissões esportivas do Campeonato Brasileiro da Série C, da Série A. Bola rola, tem futebol, tem Rádio Bandeirantes levando emoção para você. Ontem, por exemplo, você acompanhou a derrota do Santos na Vila Belmiro por 1-0 contra o Vitória. Se complicando, hein, peixe? Reta final de Campeonato Brasileiro. E nesta semana, um sabor especial para a torcida pontepretana, porque vem aí a final do Campeonato Brasileiro da Série C. A Ponte já subiu, já garantiu seu lugar na Série B de 2026. Agora vai em busca de um título inédito, Campeonato Nacional da Terceira Divisão. Empatou lá no estádio Vitorino Dias, em Londrina, com o Leque, o Londrina Esporte Clube, por 0-0. Próximo jogo, não tem vantagem para ninguém não. A vantagem da Ponte é jogar em casa, ao lado do seu torcedor, com o anúncio hoje já de 12 mil ingressos vendidos antecipadamente. Certamente teremos Moisés Lucarelli lotado, casa cheia para essa partida, que no sábado, 5 da tarde, terá transmissão da Rádio Bandeirantes, terá transmissão da Band exclusiva em TV aberta para você, com o aniversariante do dia, Carlos Batista, na narração. Parabéns ao Batistão, muitos anos de vida, muitas felicidades e muita transmissão esportiva pela frente. E 11h30 da manhã tem o noticiário também do Guarani. Se prepara para o período de eleições e tem na principal pauta o planejamento para 2026. Guarani não pode ficar mais um ano na Série C, não tem como. Ano que vem tem que subir, não tem conversa, o torcedor sabe bem disso. A partir de agora e até às 11h30 da manhã, o WhatsApp liberado para você participar conosco pelo 19 97102 1493. 19 97102 1493. Se você é inscrito no nosso canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, já são 58 mil pessoas nesta comunidade, você pode também fazer parte dela e mandar a sua mensagem de texto que a gente lê ao longo desta edição do Manhã Bandeirantes. Começando com informações do trânsito, rodovia Anhanguera com congestionamento para o motorista que chega a Campinas. O trânsito já começa ali no pedágio de Valinhos e segue um pouco à frente da entrada da própria cidade de Valinhos. O motorista precisa ficar atento porque é um trecho que geralmente já tem suas complicações, mas hoje uma colisão entre dois veículos de passeio que estão agora no acostamento, sendo atendidos pela concessionária CCR Autoban. A ambulância também presente no local, não há informações de feridos até aqui, mas isso travou o trânsito da Anhanguera desde 8 e pouco da manhã. E olha, quem veio para Campinas aqui pela manhã, apresentar o Manhã Bandeirantes, ficou, hein? Ó, um tempão parado no trânsito, e a informação da concessionária é que ainda há reflexos desse acidente. Portanto, se você estiver vindo para Campinas, saindo de Jundiaí, saindo de Vinhedo, a melhor opção é a rodovia dos Bandeirantes neste momento. Você de Campinas, que está a caminho da capital paulista ou das cidades também do nosso interior de São Paulo, você faz uma boa viagem nesse momento. Trânsito sentido São Paulo só apresenta lentidão típica para o horário no trecho que passa por Jundiaí, do quilômetro 62 ao quilômetro 60, e o trânsito da rodovia dos Bandeirantes somente na chegada à cidade de São Paulo, do quilômetro 19 ao quilômetro 13. Agora, indo para São Paulo, aí você vai ter que se preparar e não é pouco. Uma falha no sistema de sinalização afeta a linha 4 amarela do metrô desde o início da operação na manhã desta terça-feira. Isso já tem provocado reflexo no trânsito também. Além dos problemas para quem utiliza o transporte público, o metrô, que é de responsabilidade do governo do estado,
coloca à disposição um sistema de ônibus, só que não dá conta da demanda enorme. A linha 4 amarela, ela tem trechos que passam pela Avenida Paulista, que passam pela região do Morumbi. Começa a linha 4 amarela na Estação da Luz. Então imagine o caos que está a cidade de São Paulo. O sistema Paese, que fornece ônibus aos usuários para o trecho afetado, foi acionado e o movimento nas estações vai se intensificando mesmo passando o horário de pico. A Via 4, que é a responsável por essa linha, a linha 4 do metrô, ela é terceirizada, tá? Ela não é uma linha, ela é uma linha que foi passada para iniciativa privada, mas a gerência do metrô como um todo é de responsabilidade do governo do estado. E a concessionária da linha 4 informa que apresenta instabilidade no sistema de sinalização na manhã de hoje e para garantir a completa segurança da operação, a concessionária reduziu a velocidade dos trens, o que ocasiona maiores intervalos entre a Estação da Luz e a Estação da Vila Sônia. Equipes de manutenção atuam para normalizar o serviço o quanto antes e os agentes de atendimento e segurança orientam os clientes nas estações. As transferências entre a linha 4 amarela e as demais linhas do sistema metroferroviário estão temporariamente fechadas, como por exemplo na Estação Paulista e na Estação da República. Agora, motorista que vai a São Paulo, trânsito está na cidade inteira nesse momento, já começando na marginal do Rio Tietê. O motorista já vai enfrentar uma lentidão acima do que é normal para São Paulo numa manhã como hoje. A região norte, a zona norte de São Paulo, apresenta agora lentidão de 58 quilômetros. A zona oeste de São Paulo, segundo os dados da CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego com atualização em tempo real. Região zona oeste de São Paulo, 213 quilômetros agora. O centro de São Paulo tem 61 quilômetros de lentidão. A Zona Leste tem 83 quilômetros e a Zona Sul apresenta lentidão de 148 quilômetros. Maior, portanto, na Zona Oeste, 38% acima do considerado normal para esse horário. O normal em São Paulo a gente já sabe que não é normal em nenhum lugar do planeta. Então, 38% acima do que já é caótico em São Paulo. Isso só na Zona Oeste. Zona Oeste é onde fica ali a região da Barra Funda, a região de Perdizes, até a região do Pacaembu ali ainda é Zona Oeste. E a região Sul, 26% acima do normal. Vamos a São Paulo conversar com a repórter Caroline Correia, que está em uma das estações da linha 4 amarela para atualizar a situação da vida do paulistano e orientar também quem está indo para São Paulo acompanhando a Rádio Bandeirantes Campinas o que fazer neste momento, além de ter muita paciência. Caroline Correia, muito bom dia para você. Oi, tudo bem? Bom dia para vocês. Olha só, Márcio Ronald mostra essa movimentação aqui na Vila Sônia. Eu já vou puxar a Natália, que estava conversando comigo. Natália, bom dia. Como é que tá esse caos hoje? Quanto tempo que você está esperando o Paese? Eu acabei de chegar, porém eu já tô vendo que tá isso desde as 6 da manhã, né? Vai chegar atrasada no trabalho hoje? Estou atrasada, era para mim entrar às 9, já avisei, mas sem chance de eu chegar no horário. Como é que fica nessa situação? Se demorar muito, vai ter que chamar Uber? Como é que vai ser? Vai ter que chamar Uber, a empresa não ressarce, né? A gente fica com prejuízo e vamos ficar assim, né? É uma situação, né? E só uma coisa que eu falei, obrigada, viu, Natália, pelas informações. Eu tava no outro ponto que tá passando o Paese lá embaixo, o pessoal tava mais de 1 hora esperando, teve gente jogando palavra cruzada, pra vocês terem noção. Inclusive, a gente tava vendo aqui muita gente que tá com o celular na mão, ó. Tá vendo quanto que tá o aplicativo. E aí, tá dando uma olhada para ver quanto que tá o aplicativo? Se vai compensar sair hoje de aplicativo? Como é que tá? Então, não tá muito bom por causa que a demanda tá muito grande, né? E a oferta também, então assim, tá muito caro. Então, tá bem difícil a gente pedir o Uber agora. Você tá esperando o Paese? Exatamente. Mas você já deu uma pesquisada para quanto que foi, quanto seria, né, o Uber se você fosse pro seu destino hoje? Hoje dá, eu dou R$70, R$73 só hoje. Para onde você vai, desculpa? Eu vou pra Berrini. Olha só, e não é tão longe daqui, né? E R$70 é muita coisa, né? É muita coisa, tá muito caro, então o pessoal tá abusando, então quando vê que tem um problema assim com o transporte público, o pessoal já aumenta bastante os aplicativos, né? Você tá esperando quanto tempo aqui já? Já faz mais ou menos uns 40 minutos.
uns 40 minutos. A situação realmente vai chegar atrasado no trabalho. Vou chegar atrasado no trabalho, infelizmente. Infelizmente vou chegar. Seu nome, desculpa? Gerson. Obrigada, Gerson, pelas informações. Então, olha só, para Berrini, R$70 é muita coisa. Queria mostrar que o Márcio Ronald mostre pra gente também. Olha só, os pontos de ônibus também estão movimentados. Aqui a gente está na Francisco Morato, que também está com um trânsito mais carregadinho aí para esse horário. Não é um movimento tão grande nesse horário. E olha aí, ó, como é que tá. Até os ônibus lá, o Márcio Ronald consegue mostrar pra gente como os ônibus estão lotados, porque hoje é essa tentativa de esperar o Paese, que também está demorando. O trânsito tá caro, o Uber tá caro, aí a gente viu Berrini, R$70 aí. Uma das alternativas é buscar o ônibus, mas aí vai na lotação, tá complicado mesmo. O dia do paulistano que pega a linha amarela, né, do transporte público. Lembrando que a gente está na Vila Sônia, muito movimentada por aqui. Deixa eu ver mais aqui. Oi, tudo bem? Quanto que tá o Uber da senhora hoje? Eu não sei, não foi eu que chamei, foi meu filho. Mas tá demorando. Tá demorando, há 10 minutos para esperar. 10 minutos. E aí, ia pegar a estação, mas devido a esse problema que vai pegar o Uber? Eu vou pegar o Uber, porque já tô atrasada já. Então, ó, tá vendo? Muita gente... Só pra Madalena. Como ela falou, ela não sabe que foi o filho que chamou, mas obrigada pelas informações, viu? Não sabe que foi o filho que chamou, mas é isso. Muita gente tá aqui há muito tempo esperando já o ônibus, o Uber, porque não vai esperar o Paese. Acho que perdemos o contato com a Caroline, mas conseguimos entender a vida do paulistano. Caroline, muito obrigado pelas suas informações, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Agradeça também a todos que estão tendo que ter muita paciência neste momento. Aqui em Campinas tem um acidente nesse momento registrado na saída da Avenida Prestes Maia, acesso para quem for ou a Avenida João Jorge ou então a descida para o Pissarrão. A sinalização é do acidente no trecho ali, pouco à frente do Banco do Brasil, sentido centro. Então isso causa reflexo agora desde o entroncamento da Anhanguera com a Prestes Maia, nas duas mãos de direção. Para quem está chegando a Campinas vindo sentido interior ou vindo sentido São Paulo. E também na própria rotatória do Royal Palm Plaza. O acidente não tem informações sobre feridos, mas é uma avenida que está sempre congestionada. E aí causa um reflexo muito grande também nesta manhã para o motorista que está chegando a Campinas, por exemplo, pela rodovia Santos Dumont. Trânsito vai acima do normal, passando esse trecho, passando a entrada para o Pissarrão, o trânsito já volta a fluir normalmente. Tem ali a Daruge, tem ali o acesso para quem vai subir para a Avenida Aquidaban. Dali em diante o trânsito já está fluindo um pouco melhor. Um pouco. Porque tem obras acontecendo também naquele trecho. O acidente é um pouco antes da obra. Então, junte as duas coisas e entenderá o que está passando o motorista aqui em Campinas nesse momento. Claro que nada comparado à vida do paulistano. Você já agradeceu por morar em Campinas hoje e não estar na cidade de São Paulo? Eu já agradeci, porque olha, São Paulo, qualquer problema, uma falha de metrô, um acidente na Marginal, trava a cidade toda. Campinas também tem seus problemas de tráfego, obviamente. É uma metrópole que recebe gente do estado todo, praticamente, o dia todo, mas que não se compara à vida da maior cidade da América Latina. 10h17, informações também sobre o corredor Dom Pedro I para o motorista que está neste momento dando carona para a Rádio Bandeirantes pelo FM 85.7. Para a gente fechar as informações também desta terça-feira movimentada, a rodovia Dom Pedro registrou um congestionamento na manhã de hoje e ainda tem reflexos no trecho entre Valinhos e Campinas. Um acidente aconteceu no quilômetro 128, próximo ao trevo da Leroy Melim. Ninguém se feriu, mas uma faixa precisou ser interditada, houve a liberação há alguns minutos, os veículos estão no acostamento, mas ainda há reflexo também por conta da curiosidade de quem passa por esse local. Então, que começo de terça-feira o motorista tem, qualquer que seja a sua direção. Qualquer problema que você também tiver, conte com a gente para a divulgação pelo nosso WhatsApp 19 97102 1493.
Daqui a alguns anos, o motorista que hoje coloca o carro na estrada para ir para São Paulo terá uma opção do trem Intercidades. E o governo do estado de São Paulo divulgou no Diário Oficial uma resolução que declara como área de utilidade pública 23 espaços localizados nos municípios de Campinas, Valinhos, Vinhedo, Louveira e Jundiaí. Então, fazendo o caminho de Campinas até São Paulo, essas são algumas das paradas em uma das modalidades do trem Intercidades. O trem Intercidades, ele terá um trem que vai direto de Campinas até São Paulo, com uma única parada em Jundiaí. Ele tem o trem que vai até Jundiaí e que dá acesso à linha 7 Rubi, que aí ela para em Várzea Paulista, a linha 7 Rubi para em Campo Limpo Paulista, Franco da Rocha, Francisco Morato e por aí vai. E vai ter o trem parador, que vai fazendo as paradas entre Campinas e Jundiaí, passando por Valinhos, Vinhedo, Louveira e a própria cidade onde já tem a linha 7 Rubi, a cidade de Jundiaí. As desapropriações somam 77 mil metros quadrados e vão ser realizadas pela concessionária que venceu a licitação, a TIC Trens S.A. Podem acontecer de forma amigável ou judicial. Isso está também previsto nessa publicação do Diário Oficial do Estado. As áreas serão utilizadas para a construção da via permanente no trecho 3. É o lote 1 do empreendimento ferroviário. Em nota, a concessionária não detalhou a previsão da execução dessas desapropriações. Segundo a concessionária, é uma etapa que segue um cronograma que está em processo de análise e aprovação, apresentado ao auditor independente e poder concedente no prazo previsto no contrato de concessão. A Secretaria Estadual de Parcerias e Investimento afirmou que a medida permite o prosseguimento dos estudos executivos e a adoção das providências administrativas pela concessionária responsável, sem implicar em remoções imediatas. Primeira fase, portanto, é estudo. Ver o que vai ser construído ali e como vai ser feito. Depois, aí sim, a possível remoção de pessoas que morem por ali, de comércios, e a partir do primeiro semestre do ano que vem, está previsto em contrato o início da obra do trilho, já para 2026. O início da operação do trem Intercidades está previsto para 2031. Trem Intercidades São Paulo-Campinas tem a duração estimada de viagem de 64 minutos entre as duas cidades, nessa modalidade que não vai parando de cidade em cidade, e a velocidade pode atingir até 140 km por hora. São 10 horas e 21 minutos. Vamos saber como é que está o tempo lá fora, qual a previsão para esta terça-feira. Ontem, um início de semana gelado, vento forte que chegou aos 50 km por hora. Hoje, uma sensação térmica diferente. A temperatura não está muito diferente. Na segunda-feira, nesse mesmo horário, Nath Luquezzi, bom dia para você, primeiramente. Bom dia, Ontem nós falávamos nesse horário para uma temperatura de 19 graus. Sim. Agora, 20,8. Quase 2 graus a mais, sim. Mas, além disso, a umidade relativa do ar está mais baixa, na casa dos 35%, e o vento está muito mais moderado, em 17 km por hora. Aquela friaquinha foi só ontem ou ela deve voltar nos próximos dias, Nath? Temos boas notícias, mas calma, porque o calor acima dos 30 graus, ele só deve voltar ali mais pro final da semana, mas ainda essa semana volta a esquentar, sim, senhor. Mas antes disso, o frio ainda vai persistir por alguns dias, com madrugadas principalmente de temperaturas mais baixas. A tendência é que o frio persista durante a noite até quinta-feira. A influência do centro de alta pressão vai diminuir muito do meio para o final da semana, o que permite o retorno gradual do ar quente e uma elevação acentuada nas temperaturas. Então esse calor previsto aí acima dos 30 graus retorna para as cidades do interior de São Paulo entre quinta e sexta-feira. Até lá, boa notícia é que não chove. Hoje máxima de 23 graus, o dia ensolarado, sem nuvens e sem chuvas, mas com vento bastante forte. Amanhã mínima de 12, máxima 25 graus, sol o dia todo, céu limpo e sem chuva. Provavelmente o finalzão de semana será bem quente, mas é claro que eu sigo atualizando você até lá.
10 horas 23 minutos, nossa reportagem Apostos para contar para você que tentaram furtar uma agência da Caixa Econômica Federal aqui em Campinas, Avenida Suassuna, avenida onde tem uma delegacia por ali. 9º Distrito Policial de Campinas fica na Avenida Suassuna, é região do Jardim Ouro Verde, um local extremamente movimentado e na cara de pau tentaram invadir a agência mais uma vez pelo forro. Assim como nós contamos para você semana passada, foi uma tentativa de furto também na cidade de Campinas, distrito de Barão Geraldo. Ali era uma agência do Itaú Personalité. Agora, Caixa Econômica Federal. A Graziele Gerondi vai contar pra gente como foi esse trabalho e a busca pelos criminosos, trabalho da Guarda Municipal que foi acionada, e a localização de bandido que até agora ainda não aconteceu. Ninguém foi preso por aí ainda, Graziele Gerondi. Olá, Heitor. A Guarda Municipal foi solicitada na manhã desta segunda-feira para atender uma ocorrência de um possível arrombamento nesta agência, que fica na Avenida Suassuna, no Jardim Cristina, distrito do Ouro Verde, aqui em Campinas. De acordo com as informações da Guarda Municipal, foram constatados danos em diversas portas, também telhado e armários. Aparentemente, segundo a Guarda Municipal, Heitor, nada foi levado e agora, então, neste momento, a agência permanece fechada. Diversas pessoas já vieram até aqui e acabaram dando com a porta na cara, já que a agência está fechada e nenhum comunicado foi colocado. Eu conversei com algumas pessoas que tiveram que voltar sem conseguir utilizar os serviços bancários. Vamos conferir o que elas disseram. Vim baixar o aplicativo do Caixa Tem. E aí você chegou aqui e tá fechado? Tá. Não sei o que aconteceu. E pra você, isso atrapalha? Muito, né? A gente já é pouco tempo que fica aberto. Ainda chega no horário, não tá aberto, é complicado. E agora? Como você vai fazer? Não sei. Não sei o que eu vou fazer. Não sei se vai reabrir novamente, não sei. Hoje eu vim tentar sacar um dinheiro, mas não tô conseguindo. Porque tá fechado, né? Tá difícil pra gente aqui. E agora? Como é que fica? Complicado. Precisava pagar umas contas e tinha que ser em dinheiro, tinha que sacar. E complicou. Meio complicado pra gente. E não tem nenhum aviso aí, né, Ronaldo? Não tô vendo nenhum aviso no momento, nada. Nada que específico, a hora que vai abrir ou fechar, tá tendo não. Heitor, essa é a segunda vez em apenas uma semana que criminosos tentam roubar agências bancárias aqui em Campinas. Na última quarta-feira, pelo menos 3 pessoas tentaram invadir uma agência no distrito de Barão Geraldo. Uma pessoa foi presa e as outras 2 conseguiram fugir. O que se sabe até o momento é que elas utilizaram um carro que estava com as placas trocadas e também tinha uma queixa de furto. Esse carro, inclusive, ele foi localizado no bairro São Marcos, aqui em Campinas. A polícia agora segue investigando, segue ainda tentando localizar os 2 criminosos que tentaram fazer esse roubo na última quarta-feira e agora, então, segue investigando a tentativa de arrombamento que aconteceu nessa agência aqui da Avenida Suassuna. A gente, claro, acompanha todos os desdobramentos desses 2 casos aqui em Campinas. Heitor, é com você. Combinado, Graziele Gerondi. O Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, uma pesquisa aponta que os jovens brasileiros perderam interesse por uma carreira que sempre foi tratada como um sonho para muita gente, a da engenharia. A pesquisa mostra que dos estudantes que foram pesquisados, que foram entrevistados, somente 12% querem seguir com essa profissão. Há uma explicação para isso? Isso pode ter um impacto para o futuro? A gente vai conversar com o especialista na sequência, logo depois do intervalo. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A partir de hoje, terça-feira, a rua Leonardo da Vinci, na região ali do Taquaral e Jardim Bela Vista, passa a ter mão única.
A mudança faz parte de um projeto da INDEC para melhorar o fluxo de veículos e aumentar a segurança no trânsito. O novo sentido vale no trecho entre a Avenida Júlio Prestes e a Rua Roberto Simonsen e agora segue apenas em direção ao centro, sentido Roberto Simonsen. Os agentes da mobilidade urbana estarão no local para orientar os motoristas durante o período de adaptação e as novas placas de sinalização já foram instaladas. Com a alteração, 9 linhas passam a circular pela Rua Leonardo da Vinci em vez da Avenida Nossa Senhora de Fátima. São elas 230, 339, 345, 348, 352, 353, 356, 357 e 375. Os ônibus entram na Leonardo da Vinci pela Júlio Prestes e voltam ao trajeto normal pela Rua Roberto Simonsen. 2 novos pontos de embarque e desembarque foram instalados na Leonardo da Vinci, um perto da Praça Manuel Lousada e outro antes da Rua Roberto Simonsen. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. TC Arte, móveis e decoração. Há quase 40 anos, inovando o design de interiores e fabricando móveis únicos, surpreendentes e feitos à mão. A TC Arte é especialista em móveis planejados, peças exclusivas e presentes autênticos. Quer se inspirar e deixar a sua casa com personalidade? Então vem para o showroom da TC Arte, em Campinas e Paulínia. Se você prefere móveis de alto padrão, então você prefere tcarte.com. Acesse. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 31 minutos. O Manhã Bandeirantes está de volta hoje, terça-feira, 21 de outubro de 2025. A Confederação Nacional da Indústria encomendou uma pesquisa que, de certa forma, acendeu um sinal de alerta aqui no país. Apenas 12% dos jovens brasileiros demonstraram interesse em seguir a profissão de engenheiro. Esse é um dado, que eu repito, da CNI, numa pesquisa encomendada por uma empresa chamada Locomotiva. Entrevistas feitas com jovens em período pré-vestibular. Sem engenheiros, a indústria sofre uma derrocada nos próximos 5 anos. E aí existe um outro estudo, também da Confederação Nacional da Indústria. O Brasil enfrenta uma carência de engenheiros com déficit estimado de até 75 mil profissionais nos setores do país. Vamos entender um pouco mais sobre esses números, sobre esse interesse por uma profissão que é tão importante para a nossa sociedade? O nosso convidado na linha conosco aqui na Rádio Bandeirantes Campinas é o Walter Pieracciani, que é engenheiro por formação, especialista em inovação e sócio da Piera. Walter Pieracciani, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor, o prazer é meu, saúdo todos a audiência da Bandeirantes e vocês. Há uma explicação para esse desinteresse dos mais jovens pela profissão da engenharia? É muito importante esse tema. Estamos provavelmente vamos ter um grande apagão de engenheiros no Brasil. É um problema que tem afetado o mundo todo. Na Europa e nos Estados Unidos também a busca pela engenharia tem diminuído.
Primeiro ponto, Heitor, deixar claro quando a gente fala engenheiro que não é engenheiro civil, né? Uhum. São os engenheiros de todas as especialidades, os químicos, os mecânicos, metalúrgicos, e esse é um ponto muito importante. E a segunda coisa que apareceu na pesquisa é que realmente há 75% deles se dizem desinteressados, né? Apenas 12% queriam cursar engenharia, e esse desinteresse está ligado a uma falta de visão desses meninos, porque nós estamos vivendo uma grande revolução, a revolução da inteligência artificial, e nós vamos precisar de muitos engenheiros, e eles não conseguem conectar a profissão a esse grande desafio dessa grande revolução tecnológica. O engenheiro, como eu, como muitos que se formaram, foi preparado para resolver problemas complexos, Heitor. O engenheiro é, antes de mais nada, um resolvedor de problemas, um solucionador de problemas complexos. É isso que a gente aprende na escola de engenharia. E o mundo está cada vez mais complexo, né? E vai ficar muito mais com as soluções tecnológicas que estão se criando. Então, acho que é uma miopia dos jovens não perceberem a importância e o interesse que essa profissão representa, Heitor. Quando a gente fala de engenharia, a gente tem engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia mecatrônica, engenharia de produção, engenharia química e outras tantas áreas de conhecimento. Agora, a mesma pesquisa que fala do déficit encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, de 75 mil profissionais, também mostra, Walter, que no Brasil, cerca de 40 mil pessoas se formam por ano nos cursos de engenharia, segundo os dados do Ministério da Educação e do IBGE. E pelo menos 58% dos engenheiros brasileiros, depois de formado, não trabalham na sua área de formação. Falta vaga para engenheiro, mesmo tendo déficit de profissões? Como é que esse número como é que se bate esse número aqui? Não, Heitor, não faltam. Tem vagas sobrando e vão faltar 80 mil engenheiros nos próximos anos. O que tem acontecido é, como eu disse, o engenheiro é um grande resolvedor de problemas, um craque em resolver problemas. E o sistema financeiro tem absorvido uma grande parte dos engenheiros. Eu me lembro, 15 anos atrás, 16 anos atrás, nós andávamos pelas escolas de engenharia fazendo palestras para tentar convencer os engenheiros a trabalharem com engenharia. Porque os bancos e o sistema financeiro oferecem salários maiores, muito atraentes. E na pesquisa também apareceu, né, que um dos grandes pontos é quanto eu vou ganhar quando eu me formar. Então, o sistema financeiro brasileiro, que é um dos mais poderosos do mundo e dos mais avançados do mundo, tem absorvido grande parte dos engenheiros. Não tem nada de errado nisso se a gente tivesse quantidade para abastecer também as indústrias, para abastecer também os sistemas de produção que a gente tanto precisa. Mas não temos, precisamos de mais engenheiros. E essa carreira é muito atraente, está faltando talvez mais publicidade, mais comunicação de como a gente pode ser feliz e se realizar estudando engenharia. Nath Luquezzi, estamos conversando com Walter Pieracciani, engenheiro por formação, especialista em inovação e sócio da Piera, nosso convidado, falando sobre esse apagão das carreiras de engenharia, como vem sendo tratado também no setor. Bom dia. E quais que vão ser, então, as consequências desse apagão? Quais são os setores da indústria que vão sentir primeiro tudo isso? Quais que são os impactos também na dependência do Brasil em tecnologia estrangeira? Bom dia, Nath Luquezzi. Obrigado aí pela pergunta. O impacto é que nós já somos um país lento no que se refere ao avanço das tecnologias de ponta, e isso vai fazer com que nós sejamos ainda mais lentos e fiquemos ainda mais para trás. Os engenheiros são os
motores dos avanços tecnológicos, não só na indústria, mas no campo da tecnologia, no campo da inteligência artificial, que todo mundo tanto tem falado. Nós não conseguiremos avançar na velocidade que o país precisa, que o nosso parque industrial precisa, sem termos a mão de obra essencial, que são esses tecnólogos, esses engenheiros, esses resolvedores de problemas complexos. Nada contra as ciências sociais, nada contra, eu sou administrador também, nada contra a sociologia, a antropologia, as ciências humanas, mas se nós não tivermos quem conduza o país para um nível competitivo maior, nós vamos continuar aí na 52ª posição em termos de inovação no mundo. O Brasil caiu uma posição esse ano, estava na 51ª, caiu para a 52ª, perdeu para o Chile, nem na nossa região nós somos os primeiros. Então, precisamos de engenheiros e precisamos de tecnologia para poder sair dessa posição, Nath. Qual o salário médio de um engenheiro no Brasil, Walter? Olha, bem variável, né? Como eu disse, o sistema financeiro remunera muito melhor do que a indústria, mas um engenheiro recém-formado pode ganhar na casa dos R$5.000, algo entre 4 e 7 mil reais recém-formado. E há uma competição com a indústria internacional por essa mão de obra também? Sim, no campo da IA, Heitor, da inteligência artificial, a gente já está assistindo uma fuga, né, uma evasão de cérebros aí que estão formados, engenheiros formados, especializados em inteligência artificial e que vão trabalhar nos Estados Unidos, vão trabalhar em outros países, que remuneram muito melhor e oferecem perspectivas de desenvolvimento científico melhor. Porque não é só a remuneração, precisa ter infraestrutura, nós precisamos ter laboratórios, nós precisamos ter centros de pesquisa para abrigarem esses engenheiros. Além da indústria, os centros de pesquisa e os centros de inovação são muito importantes. Bom, fazendo uma pesquisa aqui sobre o curso, por exemplo, numa universidade particular como a PUC Campinas, a mensalidade de um curso de engenheiro civil é de R$ 3.366. A mensalidade do curso de engenharia de computação, R$ 3.119. Engenharia mecânica, R$ 3.366. Claro que existem os programas como o ProUni, como o FIES, que permitem o acesso a estudantes de baixa renda. Mas, de certa forma, valores com mensalidades dessa forma também não elitiza um pouco a profissão de engenheiro no Brasil, Walter? Sim, poderíamos dizer isso, mas a pesquisa mostrou um fato interessante. Perguntou o interesse desses jovens pela profissão e perguntou se eles achavam que havia perspectiva cursando engenharia. E mais de 70% não viram perspectiva e não se sentiram atraídos. Isso choca um pouco. Se eu me sinto atraído, eu estou disposto a cursar. Esses valores, Heitor, não são tão diferentes de outras cadeiras, de outras formações na área de humanas. Talvez a diferença de 20%, talvez 15%, 20%, mas não me parece que, pela pesquisa e pela declaração de desinteresse, não me parece que não vou cursar engenharia porque é caro. Acho que essa tese, ela não aparece evidente. Você tem razão, é uma mensalidade alta, assusta, mas eles poderiam ter dito, olha, eu tenho interesse, mas eu não tenho recurso para fazer isso. E não apareceu essa afirmação na pesquisa. E também no dia a dia a gente vê o desinteresse desses moços pelo que os americanos têm uma sigla que é STTC,
EM, que é Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, né? O que é a sigla em inglês, né? E a gente vê o desinteresse no mundo pela matemática, a gente vê o desinteresse no mundo pela tecnologia. Aparentemente, é como se o computador e as máquinas fossem resolver tudo isso, e não é verdade. Não é verdade, a matemática é uma forma de programar o nosso cérebro, programar nosso intelecto para resolver problemas. E acho que os jovens não estão vendo isso. Faltam campanhas de sensibilização, falta incentivo da indústria. Na Alemanha, por exemplo, você tem incentivos para os jovens estudarem engenharia e tecnologia, já dividindo o seu tempo entre a escola e o trabalho. E com o que eles ganham no trabalho, eles pagam a escola. Então, acho que também falta política pública e falta interesse dos governantes em preparar um futuro melhor para nós brasileiros. O avanço da tecnologia e inteligência artificial, você já tocou nesse ponto, mas ela é uma ameaça ou uma potência nesse caso da profissão? Potência, Nath, potência. O Brasil pode ser uma potência nesse campo, assim como nós somos no setor financeiro. Recentemente, um grande programa, o Redata, né, foi publicado, foi homologado para trazer centros de data centers, centros de dados aqui para o Brasil, aquelas grandes unidades de processamento de dados das grandes companhias internacionais. Isso vai requerer mão de obra especializada, vai requerer engenheiros, não só para a estruturação de tudo isso, mas para manter tudo isso. Não sei se vocês viram ontem, houve um problema grave com a Amazon. Quem vai resolver os problemas graves que a IA vai ter? Engenheiros e tecnólogos, né? Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes e já agradecendo também por atender o nosso convite, por conversar com o nosso ouvinte, com o Walter Pieratiani, que é sócio da Piera, falando sobre a pesquisa que mostra o desinteresse dos jovens pela carreira de engenharia e a importância para que essa imagem mude, para que esse interesse volte por conta de profissões tão importantes ligadas a essa área do conhecimento. Walter, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Uma excelente terça-feira, um bom trabalho a você e toda a sua equipe. Sou eu que agradeço, Heitor, Nath e os ouvintes jovens que estiverem nos acompanhando. Venham para a engenharia, que o futuro é certo. Um abraço a todos. Um grande abraço ao Walter, conversando conosco aqui nesta edição do Manhã Bandeirantes. Mas tem muita, viu, Nath Luquezzi, ouvinte da Rádio Bandeirantes, muita carreira em que a conta não fecha entre o valor pago numa mensalidade de uma universidade privada com o valor oferecido pelo mercado. Vamos falar da nossa? Sim. O curso de jornalismo da PUC Campinas, hoje, a mensalidade para você cursar jornalismo na PUC Campinas é R$ 2.584,37. O piso definido pelo Sindicato do Jornalismo para o interior de São Paulo, porque tem diferença, tá? Do piso na capital para o piso do interior. Para profissionais de rádio e TV, o piso para o trabalho de 5 horas é de R$ 2.300. Ou seja, a profissão oferece como salário, isso falando de profissional, não estou falando de estágio não, menos do que a universidade cobra de mensalidade. O que você cria com isso? Uma geração, sim, elitizada de profissionais. Você tira o acesso, ainda mais numa cidade como Campinas, onde você não tem uma universidade pública que tenha curso de jornalismo. Você tem a Unicamp, curso de mídias, mas não a formação de jornalismo. Então, falando da nossa, não vou mexer nas outras profissões, porque, por exemplo, odontologia, a mensalidade, falando dessa faculdade privada, tá R$ 4.156. Mas quando falam em ampliar o acesso pelo ProUni, de ampliar o FIES, nossa, é uma gritaria como se, meu Deus, não pode ter uma pessoa de baixa renda numa universidade particular. Por isso que programas, eu particularmente acho que programas de governo que coloquem o filho daquele que não teve acesso à universidade
num banco, disputando com quem tem dinheiro para pagar mensalidade, tem que ser ampliado, nunca criticado. Tem que ser incentivado. Se for para cortar custo, que corte custo de verba de deputado, de verba de partido político, de emenda parlamentar que só interessa para a base onde o cara vai tentar se reeleger e não na vida de quem realmente pode ter uma carreira alavancada pela formação universitária. Não é isso que falam? Que não é para dar o peixe, tem que ensinar a pescar? Então coloca esse jovem na universidade e deixa ele competir com quem veio de berço de ouro, que aí a gente vai ver se ele não vai dar mais valor para a profissão que ele tem também. Sobre o apagão que o Walter citou, foi uma instabilidade na nuvem da Amazon, que aconteceu afetando diversos serviços como Alexa, Prime Video e o próprio site da empresa, que, segundo a Amazon Web Services, em um comunicado emitido por volta de 8 da manhã, mais ou menos, diz que estava tudo resolvido. Os serviços devem estar funcionando normalmente nesta terça-feira. No jargão técnico, significa que foi mitigado, totalmente mitigado o problema e a maioria das operações bem-sucedidas normalmente. Mitigado é quando o impacto ou a severidade do problema foi contido. Então esse foi o ponto citado pelo Walter Pieratiani, nosso entrevistado nesta edição do Manhã Bandeirantes. Ouvinte participando, o Edmilson conosco. Muito bom dia para você, Edmilson. Final do telefone 9884. Bom dia. Essa nova geração não quer trabalhar. Você acha que vai querer estudar? Jamais. Para fazer engenharia, você tem que estudar muito, por ser uma área muito técnica. Então, vem aí uma geração Nutella que só quer ficar na frente do computador. É a opinião do Edmilson. Eu acho que toda geração tem aquele que quer o caminho mais fácil, tem aquele que quer um caminho mais honesto, tem aquele que quer o caminho da sujeira. Acho que a única diferença agora é que existe uma alternativa, Edmilson, que na nossa geração não existia, a da plataforma digital. Mas acho que não é geração por geração, acho que é da sociedade. Cada nova geração vai ter aquele que estuda, aquele que sabe das dificuldades para alcançar um objetivo, vai ter aquele que quer o caminho mais fácil, e a internet, queira ou não, ofereceu um caminho que aparenta ser mais fácil. Porque a internet vive de uma ostentação em que a pessoa acha que ligando o computador, abrindo a câmera, vai se tornar uma Virgínia Fonseca, vai se tornar um Whindersson Nunes, vai se tornar um Felipe Neto, e não é assim. Não é assim que funciona. Nath Luquezzi pode falar melhor do que isso. Tem que trabalhar e trabalhar muito para ter uma vida na internet profissional também, né, Nath? E estudar também, porque tem tendências de mercado e tudo isso continua existindo mesmo sendo um mercado digital. Mas é claro, né, eu acho que o maior problema da minha geração, né, a geração Z, é que nós tivemos a tecnologia nas nossas mãos. Então a gente tem muitas facilidades. Muitos dos pais conseguiram proporcionar uma vida melhor para os filhos do que tiveram. Então acho que nós fomos super protegidos. Acho que é isso que ele quis dizer. Mas existem as exceções, existem pessoas que querem estudar, que querem trabalhar, porque também senão o mundo vai acabar, né? Se todo mundo for trabalhar com internet, não vai mais existir médico, não vai mais existir jornalista, não vai mais existir mais nada. Conheço muito marmanjo, muito cabeça branca, que também nunca gostou muito de trabalhar, não. É verdade. Mensagem de áudio, nosso ouvinte participa desta edição do Manhã Bandeirantes. Bom dia, meus consagrados. Bom dia, Marco. Bom dia. Heitor e Nath. Heitor. Oi. Grande jornalista, comentarista político, comentarista esportivo. Um espetáculo. Manja também, hein? Obrigado. Ele sabe também. E Nath, a grande jornalista e bailarina. Bom dia. Bom dia pra você. Grandes jornalistas da Band. Muito obrigado, Marco. Depois passa o Pix pra gente fazer. Por favor. Não, brincadeira. Obrigado pelo carinho. Marco Bedin, grande torcedor ponte pretano, tá ansioso pra final da Série C no próximo sábado, 5 da tarde. Tá sempre ligado na Rádio Bandeirantes. A gente até se surpreende quando alguém fala um bom dia com felicidade. Não sei se já aconteceu com você na rua. Às vezes você fala um bom dia, a pessoa fala, bom dia.
Sempre, nossa, Ou nem direto. responde, não é mesmo? Direto. Ainda mais numa segunda-feira de manhã. Ah, não, eu entendo. Eu também Mas hoje entendo. já é terça, a segunda já Felicidade passou. no rosto. O Edson Elias também conosco. Bom dia, Heitor. Bom dia para você, Edson. Como esperar que os jovens se interessem por engenharia, assim como as áreas de tecnologia, se a educação tem sido sucateada nos últimos 40 anos? Os jovens têm vindo do ensino básico, muitas vezes semi-analfabetos. O país não investe em desenvolvimento tecnológico. Nenhum pendrive nós fabricamos. A única empresa que investe em desenvolvimento é a Embraer. Para os governos das últimas décadas, quanto mais ignorante for o povo, melhor. Acho que essa é uma marca de político em geral, né? Quem está no poder e quer se estabelecer no poder, quem menos souber do que está acontecendo por ali é mais interessante. Existiram sim programas sociais nos últimos anos que colocaram mais jovens de baixa renda nas universidades públicas, mas há um problema muito sério na educação básica do Brasil que precisa ser resolvido, que precisa ter sim a interferência do Ministério da Educação, mas precisa também ter a cobrança dos governos dos estados e dos governos municipais. Educação básica é responsabilidade de prefeitura. Prefeitura que trabalha com alfabetização. O governo do estado trabalha do ensino médio até a chegada à faculdade. E aí o governo federal tem as instituições federais, mas o Ministério da Educação às vezes também parece fingir que não é com ele. Tem mais uma mensagem de áudio antes de nós seguirmos com os próximos assuntos aqui na RB. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia. Eu tô vendo realmente esse movimento de data centers vindo pro Brasil. Eu vi mais um anúncio lá de um data center lá em Jundiaí. Eu vou falar real para vocês. Diga. Eu acho que isso aí vai trazer mais prejuízo que lucro, né? Primeiramente, porque não tem mão de obra especializada no Brasil. Nós temos um apagão nisso daí, acho que falta 400 mil profissionais, né? De informática no Brasil, né? Fora que eu acho que vai encarecer muito a energia, né? A energia vai ficar muito cara, né? Eu tava vendo uma reportagem sobre as usinas eólicas lá no Ceará, né? Que é de um cara muito rico lá do Ceará, acho que é Capibaribe o sobrenome dele. O tanto de transtorno que está trazendo para a população lá, por causa do barulho, né? Que eles implantaram lá no sertão, isso daí. E a energia eólica, aquelas palas fazem um barulho muito grande, que os pessoal estão tendo transtorno até mental por causa disso aí, que não consegue dormir, nada. Os bichos também estão ficando tudo meio que igual zumbi, né? Mas ninguém fala nada, né? O pessoal pega um empréstimo no BNDES para ficar milionário com isso daí. Então acho que isso aí, esses data centers, eles vão acabar trazendo mais transtorno pra gente aqui no Brasil do que coisa boa. Essa é a minha opinião. Alexandre Centro, boa semana, Heitor, e boa semana, Nath. Para você também, Alexandro, o mercado de data center vem crescendo no Brasil em ritmo acelerado. O estudo da Brasil Data Center Report demonstra que só no setor de colocation, que é o data center compartilhado, vamos falar em português? Tudo em inglês. O total de megawatts aumentou em porcentagem entre 2013 e 2023. Então veja que é um fenômeno que já tem aí 10 anos a serem estudados, pelo menos. 23 para 25 já temos mais 2. A perspectiva dessa consultoria é que o mercado permaneça em expansão à medida que novas tecnologias são adotadas, recrutando maior capacidade de processamento de dados. Concentrado no estado de São Paulo pela proximidade com as empresas e a facilidade de deslocamento, e o principal polo consumidor do Brasil também é o nosso estado, o mercado de data center no Brasil tem uma atuação também em regiões além da capital paulista, como Campinas e Barueri. Esse estudo que eu apresentei aqui é de 2013 a 2023. 410 megawatts em operação na região de Campinas. E estão em construção mais 285 megawatts em Campinas e há planejamento para outros na região também. Região de Campinas, para esse recorte, inclui a região metropolitana de Jundiaí, onde o Alexandro destacou que tem mais um anúncio de data center. A Scala Data Centers
líder da operação de data centers sustentáveis na América Latina, anunciou um investimento em Jundiaí numa construção com capacidade planejada de 420 megawatts, às margens da rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonoli. É a rodovia que liga Jundiaí a Itupeva. E foi feito ali todo um evento com a presença do prefeito, num investimento estimado em até 4 bilhões de dólares, podendo chegar a 20 bilhões de dólares com o aporte de clientes da empresa. Eu sigo com aquela opinião, Alexandro. Não tem como você ser contra um investimento de 4 bilhões de dólares. O Brasil é muito forte na exportação de matéria-prima, de alimento, do grão, da base. E precisa ter também a tecnologia como uma ferramenta para a nossa formação. Concordo que precisamos formar mais profissionais, é preciso ter um estudo ambiental, um impacto de vizinhança, mas qual prefeito que vai falar não para um investimento de 4 bilhões de dólares, sabendo quanto isso pode reverter também em obras para o município? Tudo tem que ser muito bem estudado, mas acho que essa preocupação ela tem que ter mesmo, de fato, a atenção das autoridades. 10h58, o tempo está voando hoje. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos tratar da atualização do caso do feminicídio em Campinas, que marcou as últimas horas com a prisão do suspeito de ter atropelado a ex-companheira. Novos detalhes sobre o que foi falado na audiência de custódia que o manteve detido. E ainda, presidente Lula viaja nesta terça-feira para a África, mas já deve deixar encaminhado o nome para o Supremo Tribunal Federal que vai substituir o ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso. E ainda, Guilherme Boulos, deputado federal eleito pelo estado de São Paulo, é o novo ministro do governo Lula. Nós vamos falar sobre esses e outros assuntos na sequência na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A partir do dia 1º de novembro, o Varejão da Ceasa Campinas vai mudar de lugar. A feira, que acontece todos os sábados às 7 da manhã à 1 da tarde, deixará a plataforma logística 2 do mercado de hortifruti e passará a funcionar na plataforma logística do mercado de flores. O Varejão oferece frutas, verduras, legumes e outros produtos de qualidade, além de barracas de pastel, peixe e diversas opções de alimentos. A mudança tem como objetivo dar mais conforto aos visitantes e movimentar o novo espaço. Segundo a presidente da Ceasa, a ideia é juntar o público do varejão com o do mercado de flores, aumentando as vendas e oferecendo uma experiência mais completa. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap,
Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 11h03. Nath Luquezzi, uma informação que chega de Brasília. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária restringe a venda de azeite, sal do Himalaia e chá. Que história é essa? Conta pra gente. Na última segunda-feira, a Anvisa determinou a apreensão do azeite extra virgem Ouro Negro, proibindo a comercialização, distribuição, fabricação, importação, divulgação e o consumo do produto. O azeite foi denunciado por ter origem desconhecida e desclassificado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. O rótulo indica importação pela Intralogística Distribuidora Concept, cujo cadastro da pessoa jurídica nacional está suspenso na Receita Federal. Em outra medida, a Anvisa suspendeu 13 lotes do sal do Himalaia moído 500 gramas da marca Quinino, com validade até março de 2027. A determinação segue recolhimento voluntário da própria fabricante do Brasil, após análises do Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, apontarem teor de iodo abaixo do permitido. A iodação do sal é uma medida de saúde pública obrigatória no Brasil para prevenir distúrbios por deficiência de iodo, como tireoide e complicações no desenvolvimento fetal. Outro item que sofreu ação de fiscalização da Anvisa e deve ser retirado de circulação é o chá do milagre. Pó do chá do milagre ou pozinho do milagre. Mas também com esse nome já de cara? Pozinho de pirim-pim-pim. Pois é, a proibição ocorreu porque a composição e a classificação do produto são desconhecidas. Outra irregularidade constatada pela Anvisa foi a divulgação do chá nas redes sociais, Facebook e Instagram, indicando o produto com finalidade medicinal, associando o uso a benefícios terapêuticos como emagrecimento, tratamento da ansiedade e da insônia, prevenção de câncer, estimulante sexual, entre outras. Esta prática não é permitida para alimentos e chás. As empresas foram procuradas pela Agência Brasil, mas não se manifestaram até a publicação do texto. Mas também a empresa já coloca milagre no nome. Tem muito produto que é vendido que parece que é cápsula de Jesus Cristo, que faz todos os milagres, e isso é estelionato. Não sei dessa empresa, não conheço. Sim. Mas quando se coloca o nome milagre já na caixa, você está induzindo a uma campanha de má fé. Tem muito nas redes sociais, Nath, de produto milagroso que na verdade é só um creminho qualquer, só um placebinho qualquer dentro da cápsula? Muito, e desconfie quando os benefícios são inúmeros e são tão diferentes. Por exemplo, esse aqui, emagrecimento, tratamento da ansiedade e da insônia, prevenção de câncer, estimulante sexual, são benefícios muito diferentes um do outro. Então, quando você se deparar com uma propaganda dessa nas redes sociais, é bom desconfiar, porque de fato não tem como trazer todos esses benefícios terapêuticos em uma coisa só. Milagre ainda não acontece. 11h06. Olha, tem obra acontecendo neste momento e a gente vai ajudar você a se deslocar por Campinas, porque desde as 9 horas da manhã a Indec implanta um pavimento rígido em uma parada de ônibus no trecho da rua Doutor Buarque de Macedo, na Vila Nova. É na altura do número 431. Ali acontece a troca do pavimento flexível, também conhecido como asfalto. Está sendo trocado o asfalto por concreto. Por quê? Porque, segundo a Indec, segundo a Prefeitura de Campinas, isso garante um tempo maior de estabilidade para aquela região. Sem aparecer buracos, a manutenção é mais fácil e o custo também é menor. As obras são realizadas no lado direito da via. Então é o trecho da Doutor Buarque de Macedo entre a rua Santa Adélia e a rua Melquerte. Os trabalhos começaram ainda na madrugada, 9 horas da manhã, o fechamento desta faixa, e agora a expectativa para que não chova, porque isso permite que a obra termine ainda hoje. O ponto em si que funciona por ali, que é exatamente o que vai ter a troca do asfalto, está desativado nesse período de obras.
E a liberação só acontece no dia 5 de novembro. Isso dependendo das condições climáticas. Quem utiliza o ponto de ônibus, portanto, na Dr. Buarque de Macedo, no bairro Vila Nova, próximo do número 431, ali próximo da rua Santa Adélia também, deve utilizar um ponto antes, que fica na própria Buarque de Macedo. Ali passam os ônibus da linha 240, 244, 330, 331, 332, 333, 351. E os agentes de mobilidade urbana estão no local para atender quem tiver algum tipo de dúvida. Não é a única obra não, Nath Luquezzi, que está acontecendo. Tem também mudança nesta terça-feira em outra região de Campinas, a do Taquaral. Taquaral e do Bela Vista, aqui em Campinas, vai ganhar mais fluidez e segurança no trânsito com a implantação de um novo projeto de reconfiguração viária. A ação, coordenada pela INDEC, contempla então as vias Nossa Senhora de Fátima e Leonardo da Vinci. Inclusive, Leonardo da Vinci terá sentido único a partir de hoje. A primeira etapa do projeto entra em vigor a partir das 10 horas da manhã do dia de hoje, então já entrou em vigor, quando a rua Leonardo da Vinci passa então a ter um sentido único de circulação no trecho entre as avenidas Júlio Prestes e a rua Roberto Simozen. É isso, Simozen? Se não é, agora vai ser. Com a mudança, o fluxo seguirá apenas em direção a Roberto Simozen, sentido centro, o que deve então reduzir conflitos e melhorar o escoamento de veículos. A INDEC realiza a implantação de uma nova sinalização viária nesse trecho e contará com o monitoramento de agentes da mobilidade urbana para que possa orientar ali os motoristas durante esse período de adaptação. 9 linhas de ônibus terão novos trajetos e pontos de paradas a partir de então. Então, com essa mudança viária, essas 9 linhas do transporte público coletivo passarão a circular pela rua Leonardo da Vinci em substituição ao trecho da Avenida Nossa Senhora de Fátima. Atenção às linhas afetadas. 230, 339, 345, 348, linha 352 será afetada, 353 também afetada, 356, 357 e 375. Vindo da Avenida Júlio Prestes, os ônibus acessarão a rua Leonardo da Vinci e retomarão o trajeto atual pela rua Roberto Simozen. Novos pontos de parada, 2 novos pontos de parada de embarque e desembarque também foram implantadas na rua Leonardo da Vinci. Um na altura da Praça Manuel Lousada, ali próximo à Academia ao Ar Livre, e da rua Tomás Alva Edson, e antes da rua Roberto Simozen também tem um novo ponto de parada. Agora são 11 horas e 10 minutos. A Justiça manteve a prisão de Edenísio Júlio, o homem suspeito de ter matado a ex-companheira, uma cuidadora de idosos, Camila Oliveira Silva, de 33 anos. Eles viveram um relacionamento que resultou em 3 filhos. A mulher decidiu por fim após perceber que o companheiro demonstrava vários sinais de violência. Terminou há pouco tempo, mas já estava, a vítima, tentando se distanciar do ex-companheiro. Estava conhecendo uma pessoa nova, mantendo agora um novo relacionamento, quando foi atropelada na região do Jardim Novo Maracanã. Ele passa com o carro sobre o corpo da mulher, volta, atropela novamente, pelo menos 3 vezes faz esse movimento. Se entrega 24 horas depois para a delegacia. E no depoimento, que nós vamos saber com mais detalhes na reportagem do Igor Val, porque ele conversou com o Dr. Vinícius dos Santos, o delegado que ouviu o suspeito, ele chegou afirmando que ele não tinha certeza se ele tinha atropelado alguém ou não. Ele disse que parece ter passado com o carro em cima de algo. O carro que ele dirigia está destruído. Mas ele garante que não tem como afirmar se foi proposital ou não. Igor Val é o repórter nessa história. O corpo de Camila Oliveira Silva, de 33 anos, foi velado no cemitério municipal de Boa Esperança, em Minas Gerais. Ela deixa 2 filhos, que teve com Edenísio Júlio Teixeira, principal suspeito de ter cometido o crime e que já está preso. Esse foi o carro utilizado pelo ex-companheiro da vítima. Os estilhaços de vidro no para-brisa mostram como foi o impacto do atropelamento. Camila Oliveira Silva, de 33 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
O homem de 39 anos não aceitava o fim do relacionamento que acabou há algumas semanas. E 3 dias antes do crime, ele já estaria ameaçando a vítima, que teria começado um novo namoro. Segundo a Polícia Civil, esse foi um crime premeditado. Camila estava saindo com o atual namorado e com a filha dele, de 7 anos de idade, no momento em que Edenísio atropelou a mulher e a criança. Em seguida, ele retornou e passou com o carro por cima de Camila mais uma vez. O companheiro da Camila somente não foi atropelado porque ele conseguiu subir em cima de outro veículo, né, para evitar o seu atropelamento. E ele até relata, inclusive, que a vítima menor só não ficou mais gravemente ferida porque ele conseguiu ali agarrar ela, segurar ela. O caso aconteceu no Jardim Novo Maracanã, em Campinas, próximo à residência da vítima. A criança de 7 anos foi socorrida e levada ao hospital Mário Gatinho. Depois do crime, Edenísio fugiu, tentou esconder o carro e chamou um motorista de transporte por aplicativo para fugir para Hortolândia. Na fuga, ele confessou para o motorista o que tinha feito. Ontem à noite, quando se entregou na delegacia, ele não confessou o crime. Disse que não sabe se atropelou Camila. Já que ele acha que não atropelou, porque ele fugiu, porque ele se evadiu e porque ele ficou escondido, né, e porque ele se apresentou. Então, realmente, o depoimento dele é contraditório aí, com todos os elementos que foi já aí coletado pela Polícia Civil. Edenísio responde por feminicídio e 2 crimes de tentativa de homicídios. As penas somadas podem ultrapassar 80 anos de prisão. Questionamentos feitos pelo delegado, Dr. Vinícius dos Santos, que ouviu esse suspeito. A gente tem que tratar como suspeito questões técnicas, mas todos os indícios levam a esse autor do feminicídio. Ouvinte participando conosco, a mensagem aqui do Adriano Vermelho sobre esse assunto. Mesmo com tantas medidas efetivas para combater esse flagelo que é o feminicídio na região metropolitana, no estado, no mundo todo, que mais que uma falha moral masculina, uma bestialidade que infelizmente se perpetua como herança maligna, geração após geração. A misoginia e, por fim, a violência contra a mulher, que como uma doença, possivelmente da alma e de forma rápida e brutal, preocupantemente evolui para o feminicídio. Acho que vale a pena entrarmos na discussão que, bem embasada, traria horas de reflexões. Mas aqui resumirei assim: quem ama mata, ele questiona o Adriano Vermelho. Ele diz sim, mas não só quem ama, mas quem também odeia, adora, idolatra, repudia, é indiferente, é inimigo ou fã, é adversário ou aliado. Enfim, todos somos capazes e temos dentro de nós monstros, mas que a evolução, a nossa humanidade e o crescimento civilizacional mantém adormecido, mas que em alguns, sim, involuídos, até por uma questão geracional, nunca fizeram adormecer. São os machistas ignorantes que ainda cultuam a superioridade masculina. Portanto, a eles o peso impiedoso da lei, porque eles não quiseram, querem ou algum dia vão querer ser pessoas melhores. Bom dia, amigos de todos os dias. Bom dia, Adriano Vermelho. A mensagem que chega aqui do... Quem está conosco também? O Edivalmir Massa. Olha o Edivalmir aqui. Bom dia, Heitor. Meu caro, não gosto de violência, mas a lei olho por olho, dente por dente seria a melhor pena para esse cidadão. Colocar ele na via e atropelar igual o que ele fez. Simples assim. Aí a gente vai para uma barbárie, né? Que nada do que a gente quer é exatamente isso. Pelo contrário. Agora, Edivalmir, imagina se cada vez que você me xingasse eu te devolvesse com ofensa, hein? Imagina se cada vez que você xingasse um jornalista aqui de Campinas, a resposta fosse no mesmo tom, olho por olho, dente por dente. Não ia dar certo não, meu caro. Ainda bem que tem gente que consegue equilibrar de vez em quando para não deixar virar barbárie. A mensagem também, obrigado Edivalmir pela audiência, é um prazer ter você conosco todos os dias. O Celso Santos do Jardim Carlos Lourenço, Heitor e Nath Luquezzi, bom dia para vocês. Bom dia. Ao longo da minha experiência, escreve o Celso, treinei muitos jovens recém-contratados e observei um padrão. A expectativa de que o crescimento de carreira, como alcançar cargos de gerência, ocorra em poucos meses. Essa pressa, talvez influenciada pela velocidade e instantaneidade da tecnologia atual, isso faz com que muitos jovens esperem uma ascensão rápida. O Celso tocou num ponto importante aqui. O desafio é que em muitas profissões,
Os melhores salários e as posições de liderança dependem fundamentalmente de experiência consolidada. Como a experiência não é algo instantâneo, essa realidade acaba por desmotivar ou desencorajar os talentos mais jovens, levando-os a buscar alternativas ou desistir de algumas profissões. Sabe o que colabora muito para ter uma geração ansiosa? Rede social como o TikTok. Se uma música em 10 segundos já não fizer a sua cabeça explodir no TikTok, se já não tiver uma coreografia, um refrão rápido, ela não serve. Você passa para o próximo. Se em 10 segundos... E eu tô falando TikTok porque foi quem veio com essa ideia de tudo muito mais ágil. Mas o Instagram, o YouTube também já se renderam a essa coisa instantânea. Então, em 15 segundos, o produtor de conteúdo tem que fazer a piada, prender você, fazer a venda da marca, e o mundo não acontece em 15 segundos. Eu vou poupar o nome, não é a Nath, tá? Mas tem uma colega nossa que confidenciou pra gente o seguinte: eu tenho um pouco de pressa para assistir um filme. Então, se o filme tem 2 horas de duração, a pessoa ela pula as cenas com os personagens que ela não gosta, quer saber logo o final da história. A vida não dá pra pular, não existe aquele controle do filme do Adam Sandler, o clique que você pula pro dia seguinte, que você pula pra quando completa determinada data de aniversário. Não, você tem que viver também o ócio. A gente precisa também aprender a ser criativo no tédio. Mas concordo, há toda uma pressa que influencia também as gerações no mercado de trabalho. Concorda, Nath Luquez? Concordo, a dopamina, né? Dopamina o tempo inteiro, você vai girando pra cima, vai pra cima, não gostei, vai pra cima. Mas na vida não dá pra mandar os outros pra cima, mandar um problema pra cima, arrasta pra cima, não dá existe pra mandar isso. pra outro lugar, mas pra mas cima pra não. cima não rola. Então eu concordo. Eu sou tipo ansiosa, eu não consigo terminar um livro, se ele não tá interessante, eu já vou pro final pra saber se ele vai ficar interessante, se vale ou não a pena ler. Uma geração extremamente ansiosa. Tem que controlar, né? Tem que aprender a viver o ócio e o tédio também. É difícil. Porque é aí que você consegue, às vezes, ter ideias, é aí que você consegue dar aquela filosofada da sua vida, do mundo. Quando você está sozinho, quieto, em casa, tem nada para fazer, mas para assistir um filme, ler um livro, ou para só para pensar na vida. Que aí você vai ver o ganho que isso tem também, muito mais do que a Virgínia Fonseca dançando no TikTok. Ela dança ainda no TikTok? Nem dança mais, né? Ah, eu acho que ela não dança mais. Acho que não dança. Não precisa mais dançar Não precisa. no TikTok. O que ela faz já vira notícia. Qualquer coisa que ela faz vira notícia. Muitos torcedores pontepretanos registrando aqui dificuldades na compra do ingresso para a final do Campeonato Brasileiro da Série C do próximo sábado. A abertura de ingresso às 9 horas da manhã. O Tandy Negrão conosco aqui. Bom dia, Tandy. Desejando bom dia pra gente, Nath. Estou tentando comprar meu ingresso, mas aparece que já está esgotado pelo aplicativo. Isso porque a venda começou às 9 horas da manhã. Também há relatos de muita fila na bilheteria do estádio Moisés Lucarelli. Deixa eu achar a mensagem aqui. Quem escreve pra gente, final do telefone 9430, é o Rogério. O Rogério mostrando pra gente que a fila está quilométrica. Já saíram 12 mil em 30 minutos de venda aberta no estádio. Tá registrando aqui também dificuldades. Tem mais. O Biratã, final do telefone 8715. Ingressos só podem estar nas mãos de cambistas, superfaturando o jogo. Esse é um problema sério que ninguém consegue resolver, que é o de cambista que consegue furar a fila, entrar em fila virtual, usar robô, e aí você não consegue comprar ingresso pro jogo do seu time, pra peça de teatro. Vai ter uma peça de teatro em Campinas da Rita Lee, com a Mel Lisboa. Eu tô louco pra assistir essa peça. Pensa que deu pra comprar ingresso. Quanto tempo demorou, Nath Luquez, pra venda? Porque abriu 9 da manhã, 9h05 tava esgotado. Logo eu já olhei e não tinha mais. Isso 9h10 da manhã, 9h15 da manhã. Pouquíssimo tempo depois, uns 15 minutos depois. Não é possível que estranho, tenha uma fila virtual estranho. desse tamanho. Isso morre na mão de cambista, isso morre na mão de quem lucra com ingressos. Isso ainda é uma realidade. 11 horas 21 minutos, já temos direto de Brasília a repórter Tayane Mello. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja para a África e para a Ásia, Heitor Freto. A viagem do presidente Lula é para a Malásia. Mas antes de embarcar, ele já sinalizou para a equipe de primeiro escalão quem deve ser o nome a ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. Tayane Mello,
bom dia para você. Ótimo dia a vocês no estúdio, a todo mundo que acompanha a gente. Pois é, a gente está de olho aqui no relógio. Ele já está embarcando para a África do Sul, o começo da viagem dele até chegar à Malásia, onde ele vai participar da cúpula da ASEAN. Mas antes disso, há a expectativa de que ele já deixe esse assunto do Supremo Tribunal Federal, do novo ministro, resolvido. O principal nome, a gente já sabe, já vem dando aqui na TV Band há vários dias, é Jorge Messias, o atual advogado-geral da União. Jorge Messias, que tem total confiança do presidente Lula, construiu a carreira dele, inclusive ali ligado ao Partido dos Trabalhadores, ele que ficou conhecido na época da Lava Jato, naquele período em que uma conversa do presidente Lula com a então presidente Dilma foi divulgada e ela mencionava que ia acionar o Bessias, né? Deu a entender que seria Bessias, mas na verdade ela quis dizer Messias, para entregar um papel ao presidente Lula. Nessa época ele era subchefe para assuntos jurídicos da Presidência da República, ou seja, já acompanha o presidente Lula há bastante tempo, o Partido dos Trabalhadores como um todo, e, além disso, ele é evangélico. O presidente Lula, nesse momento, está de olho, claro, nas eleições de 2026. Aliás, não somente o presidente Lula, mas todas as movimentações aqui em Brasília a gente tem percebido nos bastidores que estão de olho nas próximas eleições. Então, dessa forma, o Jorge Messias seria uma importante peça no tabuleiro para aproximar o presidente Lula do público evangélico, já que na última pesquisa Quest ele teve uma desaprovação significativa com esse público, com essa ala ali evangélica. Então, a gente fica daqui de Brasília na expectativa para ver se até 10 horas ele vai soltar aí Jorge Messias como novo ministro no lugar do Luiz Roberto Barroso. Só se for às 10 da noite, porque até agora nada. Mas e aí? E a história de mulheres no protagonismo do governo Lula? Ministra só de segundo escalão para baixo, abre vaga no Supremo Tribunal Federal. Não existe nenhuma mulher capacitada para estar no Supremo Tribunal Federal? Nunca é o momento, né? Não, Jorge Messias... Não vou contestar a capacidade técnica que ele tem. Mas quem falou de colocar a mulher em cargo de confiança foi o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Depois não adianta vir na eleição do ano que vem repetir um discurso quando teve oportunidade na prática e não utilizou. Porque aí fica muito fácil. Fica sempre para depois. Sempre depois. Não, agora não é o momento. Não é essa a oportunidade. Foi com Flávio Dino, foi com Cristiano Zanin, agora com Jorge Messias. No momento em que a oposição olha para o Supremo Tribunal Federal e coloca o STF como sendo um braço aliado do governo federal. É hora de colocar aquele que é lembrado até hoje pelo áudio da presidente Dilma, quando o ministro, que não foi empossado, Lula, receberia a visita de Jorge Messias com um documento que o impediria de ser preso no meio da Operação Lava Jato. Esse momento é ótimo para o Jorge Messias, mas não é ótimo para ter uma mulher capacitada que está numa carreira do Supremo Tribunal Federal, a caminho do Supremo Tribunal Federal. Qual vai ser o momento, então? Não vai ter momento. É na próxima eleição. Uma hora chega. Ah, presidente Lula. Tem que ser cobrado dentro da própria bolha do governo federal e da esquerda. Porque uma coisa é apoiar o presidente, outra coisa é não apontar as incoerências dele dentro dos movimentos sociais também. Movimentos sociais onde o presidente Lula sempre foi muito forte, mas vem perdendo diálogo nesses últimos anos. E é aí que entra um outro personagem chamado, esse já parecia um pouco mais óbvio que aconteceria em algum momento, o novo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. O deputado federal pelo PSOL de São Paulo, Guilherme Boulos, Nath Luquezzi. Então, o ministro Márcio Macedo sai da pasta e o deputado Guilherme Boulos assume, então, a função. A nomeação de Boulos sairá publicada no Diário Oficial desta terça-feira, dia 21 de outubro. O presidente se reuniu com Guilherme Boulos na última segunda-feira, dia 20, e oficializou esse convite. Márcio, a ministra Gleisi Hoffmann, Secretaria de Relações Institucionais, e os ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Sidônio Palmeira, Secretaria de Comunicação Social, também participaram do encontro com o presidente.
Boulos, paulistano com origem em família de classe média, cresceu na região de Pinheiros, Zona Oeste, e aos 15 anos ingressou no movimento estudantil quando era militante da União da Juventude Comunista. Aos 19 anos saiu da casa dos pais para viver com integrantes do MTST. A visibilidade pública de hoje do deputado começou com a participação nos protestos de junho de 2013 e em mobilizações contra os gastos para a Copa do Mundo em 2014. Também ajudou a liderar manifestações contra o impeachment de Dilma Rousseff em 2016 e contra o governo de Michel Temer e atos contra a prisão de Lula pela Operação Lava Jato, que fortaleceu a relação entre os dois. Boulos estreou em eleições em 2018. E diz publicamente que não será candidato a deputado federal no ano que vem, que eu tenho muitas dúvidas, já que ele teve mais de 1 milhão de votos e o PSOL o considera, não à toa, um puxador de votos para as próximas eleições. Há uma corrente que aposta que Erika Hilton possa fazer esse papel em 2026. Um último recado para você que acompanha o nosso Manhã Bandeirantes. Quem é gestor vai concordar comigo. Se contrato falasse, seria incrível, porque ele iria avisar quando tá para vencer e poupar dores de cabeça. Os contratos da Sandra não falam, mas é quase isso. A Sandra é gestora da Fundação Fundo Brasil, uma instituição do terceiro setor, e contou pra gente que perdia um tempo danado para descobrir a situação de um contrato. Às vezes precisava fazer consulta em 10 lugares diferentes. Agora tá tudo num só lugar, com o WK Radar. Quando ela precisa, por exemplo, saber sobre compras, gestão eletrônica, gestão de documento, ela aciona um filtro e tá tudo lá. O valor, o vencimento, o histórico, o fornecedor, não tem mais surpresa. O sistema avisa quando um contrato está para vencer. Ela ganha tempo para focar no que realmente importa. Você também quer ter mais tempo na sua empresa? Economizar, transformar vidas? Então acesse wk.com.br. Com o WK Radar você tem a automação e a integração dos processos da sua empresa. Aqui em Campinas, você pode procurar a Inovar ASC para ter o WK Radar. É só ligar para o telefone 19 3291 9650. 3291 9650. WK Radar. É a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes. 1h30 da tarde, ou um pouquinho mais, tem Nath Luquezzi, tem a Lari Lopes, tem o Band Mulher na tela da Band. Com quais atrações nesta terça-feira, Nath? Hoje a gente vai conhecer uma história, daquelas histórias que deixam o nosso coração quentinho. A primeira mulher negra latino-americana a escalar o Everest. Olha que legal, brasileira? Brasileira. Da região? Da região, ela recolheu 130 toneladas de materiais recicláveis para ela poder custear essa expedição. Venceu na vida e estará conosco hoje às 1h30 da tarde no Band Mulher, além de tendências de semijoias, acessórios para 2026 e os benefícios de ter um pet em casa para nossa saúde mental e para reduzir o estresse. Tudo isso junto, claro, com os babados do mundo dos famosos. Eu espero você na tela da Band às 1h30 da tarde. Trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, Leandro Lopes na central técnica, coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área, um grande abraço. Parabéns, Carlos Batista, aniversariante do dia, e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.